Irmãos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus lá no livro de Jeremias, né? Vou fazer uma breve leitura, né, para ser bem breve, para falar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, primeiramente, né? No livro de Jeremias, no verso, capítulo 1, no verso de 1 ao 10, mas eu não vou ler todos os versículos, vou falar alguns, né? A palavra de Deus, ela vai dizer, palavras de Jeremias, filho de Euquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não posso. Perdão. Então lhes disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não posso. Não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não posso. Não passa de uma criança, porque a todos a quem eu enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Vou ler até aqui o verso 7. E essa palavra de Jeremias é uma palavra assim, primeiro porque Deus, ele vai dizer aqui no verso 5, que ele já havia formado Jeremias, né? Deus disse que já havia formado ele no ventre da sua mãe. Então, eu e você, irmãos, nós não somos criados por pessoas. Foi Deus que nos formou, foi Deus que nos chamou para o seu ministério. Né? E muitas vezes, quando Deus nos chama para fazer algo, a gente usa como Jeremias usou, né? Primeiramente, eu citei aqui 5 coisas que Jeremias, primeiro, ele vai relutar, né? Quando ele diz que ele é criança, né? Que ele não passa de uma criança, e Deus vai insistir com ele, né? E aí ele diz: não digas, né? Que não passa de uma criança, porque quem vai te usar sou eu, quem vai te capacitar sou eu. Tu és criança, mas eu é que vou te capacitar. Né? Quando a gente vai para a palavra de Deus também, quando o Senhor levantou Moisés para tirar o seu povo do Egito, ele também usa de dizer que não sabia falar, né? Alguns historiadores vão dizer que ele tinha a língua pesada, né? Quando a gente vai buscar o significado da língua pesada, vai dizer que ele é gago, em outras traduções vai dizer que ele não era eloquente, que ele não tinha uma boa dicção, vamos dizer assim, né? Mas aí Deus levanta pessoas para ajudá-lo, né? Como Arão, né? Deus disse: eu vou contigo. E aí ele ainda insiste dizendo que não, e Deus disse: então vai Arão com você. Com Jeremias não foi diferente, né? Primeiro a gente vê a relutância de Jeremias no verso de 1 a 7, que vai falar sobre isso, né? Aí também, lá no segundo ponto que eu vi aqui, né? O ministério
de Jeremias, do verso 8 ao 10, que vai dizer assim, né? Não temas diante deles, né? Deus dizendo para Jeremias, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Então, eu e você, quando somos chamados para ministrar, para falar a palavra de Deus a outras pessoas, não são palavras nossas. É Deus que vai colocar palavras na minha e na sua boca. Né? Muitas vezes a gente fica sem querer, né? Quando Deus manda a gente falar algo para alguém que a gente encontra no ônibus ou na fila de um hospital, e muitas vezes a gente fica se prendendo, mas Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: sou eu que vou colocar palavras na sua boca, não vai ser algo seu, porque eu não te levantei para você falar de si próprio, e sim da minha palavra, porque quando Jeremias foi levantado nesse tempo, era para fazer a diferença. Ele teve medo, mas Deus disse: eu sou contigo, eu vou colocar palavras na tua boca. Outra coisa que eu achei que bem interessante, quando Deus fala a Jeremias também lá no verso 11, no verso 11, 12, 13, que ele também vai dizer assim, né? Aliás, no 10, né? Olha, que hoje te constituí sobre as nações e sobre os reinos, para que arrancar-te e derrubar-te, para destruires e arruinares, também para edificar, para plantar. Né? Então, ele foi levantado para plantar. Plantar o quê? Plantar naquele povo que estava de coração endurecido a palavra de Deus, que eles viessem se arrepender, porque quando a gente vai lá para os versos mais à frente, Deus vai falar de arrependimento, que aquele povo estava vivendo tudo aquilo ali porque resolveram adorar outros deuses, que resolveram fazer coisas contrárias à palavra de Deus. E quando as coisas estão contrárias àquilo que Deus quer para o seu povo, ele levanta pessoas para fazer a diferença. E Jeremias foi levantado para fazer a diferença. E eu sempre ficava me perguntando por que Jeremias não havia casado, né? Porque Deus disse para ele que ele não ia ter mulher, que ele não ia casar, que ele não ia ter filhos. E aí, quando a gente vai olhar para isso, né, Deus vai dizer o porquê, né? Porque aquela nação ela ia ser uma nação que ia ser destruída, né? E para isso, eu acho que para ele não sentir dor, porque a gente quer mãe, a gente quer pai, a gente não quer que os nossos filhos sofram, né? E Deus já pensava nesse sentido. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós queremos saber o porquê, né? Mas a palavra vai dizer para quê, né? Para que tudo isso acontece. Também, quando Deus manda Jeremias se preparar, né? Lá no verso 17, Deus vai mandar eles se preparar. Há uma preparação. Por quê, irmão? Porque o fardo não ia ser leve, né? Deus manda eles se preparar, né? Vai falar do cingir, né? Trazendo para o ditado popular, né? Quem conhece animal, quando ele vai ser colocado uma cela, antes ele tem uma preparação, né? Para que não haja, para que ele não vá se machucar, né? Então, Deus diz: cinja-se, né? Mas eu vou estar com você. Né? Deus diz que Deus é com ele, né? Deus em nenhum momento diz a ele que vai desampará-lo, né? Em nenhum momento. Então, assim, eu e você, quando somos chamados, Deus nos prepara, né? Prepara. E para isso, qual é a nossa preparação? Qual é o nosso escudo? A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Efésios, né? Para a gente se preparar para os dias maus, para as flechadas, né, que a gente vai receber, né? E com Jeremias não foi diferente, não foi.
né? E aí a palavra de Deus vai dizer, né, que aquele povo era um povo que estava de duro coração, né? Amante de outras coisas, amante de prazeres, contrário àquilo que Deus quer para mim. Cuida, ele vela, vai dizer aqui que Deus vela pela sua palavra, ele tem cuidado. Deus não queria que o seu povo vivesse na escravidão, Deus não queria que eles vivessem do jeito que eles estavam vivendo. Então, por isso, Jeremias foi levantado para falar, para pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Né? E aí a palavra de Deus lá no versos 14, já estou adiantando, né? Lá no versículo 14, no capítulo 14, do versos do 1 até o versos 15 vai dizer, Deus vai falar da grande seca que houve em Judá, né? E aí Deus também vai dizer que Deus rejeita, né? Deus rejeita a intercessão de Jeremias por 3 vezes. Né? E aí a gente se pergunta como um que foi escolhido por Deus, que ele orava e Deus ouvia, como é que Deus por 3 vezes rejeita a sua oração, né? Mas lá no verso 15, Deus vai dizer, né? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Né? Deus manda Jeremias lançar, né? Deus vai dar referência, né? De Moisés, quando Moisés também clamou pelaquele povo que vivia em dureza de coração, né? Vivenciou várias coisas que Deus fez ali no deserto, né? As providências que Deus fez, né? Deus providenciou comida, providenciou água, inúmeras coisas, e mesmo assim o povo estava com seu coração inclinado, querendo voltar. E lá no livro de Êxodo, não me lembro bem o capítulo e o versículo, mas Deus vai dizer que fez com que ele andasse por caminhos mais distantes para que eles não voltassem, para que eles não se arrependessem e quisessem voltar para o Egito. Né? Então, eu e você já saímos do Egito, não precisamos voltar. E se o nosso caminho está sendo, vamos dizer, gigantesco, é porque Deus sabe que se for um percurso menor, a gente volta de onde Deus já nos tirou. E Deus nos tirou de onde Ele nos tirou para nos colocarmos em lugares altos. Como bem o irmão louvou, né? Falando eu estava até aqui anotando algumas coisas, nas mansões douradas, né? Que Deus é o nosso piloto, né? Se Jesus nos conduzir, ele nos guiará, e quem nos guia é o Senhor. Independente daquilo que nós fizemos ou venhamos fazer, quem está nos guiando, quem está nos dando direção é o Senhor, né? E aí a palavra de Deus vai dizer aqui no livro de Jeremias também, mais lá na frente, que quando o povo verdadeiramente se arrepender dos pecados, Deus está disposto a nos perdoar. Né, a nos perdoar. Aí Deus vai dizer aqui, lá no verso 33, a questão das promessas. A irmã bem Rosilene bem frisou, né, sobre as promessas, né? Então, lá no verso 33, ela vai falar sobre isso, né? As promessas de paz e prosperidade, né? Aí Deus vai dizer, veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. O Senhor e o seu nome. Invocar-me-ei e te responderei e anunciarei-te coisas grandes e ocultas que não sabem. Então, quantas coisas ocultas que não sabemos, né? Mas o Senhor sabe.
né? É o Senhor que sabe. Aí vai dizer no verso anterior, né? Alegrei-me por causa deles, e lhes fareis bem, plantai-los ei firmemente nesta terra, que de todo o meu coração e de toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, assim como fiz em este povo todo em grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhe estou prometendo. Então, Deus promete e ele cumpre. Como vai dizer que Deus vela pela sua palavra. Então, aquilo que ele prometeu para mim e para você, ele vai cumprir. Por mais que não vejamos, né? Tem coisas que a própria palavra de Deus vai dizer que é em oculto, né? Mas ele faz acontecer. Tem coisas que eu não vejo, mas Deus está agindo e Deus está trabalhando, né? E são coisas que a gente não vê, né? São coisas que a gente não vê. E Deus, ele é fiel, irmãos, para cumprir na minha e na sua vida aquilo que ele fez. Aí lá no verso 29, no capítulo 29, no verso 11, ele vai dizer, e eu sei, e eu que sei que pensamento tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? Então, Deus dá para mim e para você aquilo que nós desejamos, desde que estejam dentro dos propósitos de Deus. Aí ele vai dizer, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Tem oração, foi aquilo que a irmã Rosilene disse, tem oração. Para isso temos que orar, né? Aí lá no verso 3 vai dizer, buscai-me e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Né? Olha como Deus é maravilhoso, né? Mesmo o povo sendo exilado, né? Mas Deus diz que diz assim, né? Tornarei a trazei-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Né? Deus manda, mas ele traz de volta, desde que nós venhamos nos arrepender, porque aqui Deus estava querendo que o povo se arrependesse dos seus pecados. Né? E hoje não está diferente. Quantas coisas estão acontecendo e as pessoas estão vivendo como se, vamos dizer assim, no ditado popular, como se fosse o último dia, como se não houvesse amanhã, mas o amanhã, ele existe. Né? O amanhã, ele existe desde que nós estejamos nos propósitos de Deus. E as pessoas estão vivendo como quer, do jeito que quer, da forma que quer. E quem tem chamado, quem foi chamado, quem foi escolhido, não vive mais do jeito que quer. Vive da forma que Deus quer e da forma que Deus usa, da maneira que Deus usa. Eu e você hoje não somos mais quem já fomos um dia. Hoje nós temos um dono, hoje nós temos um selo, hoje nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E para isso, nós temos que andar nos caminhos do Senhor, fazendo a sua vontade. Muitas vezes, a nossa vontade quer prevalecer. Jeremias não foi diferente. Né? Mas quem prevalece é a vontade de Deus, porque quando Deus chama, Deus transforma, Deus muda, Deus faz acontecer. Com Paulo não foi diferente. Paulo foi chamado
foi escolhido, né? Quando o profeta vai lá e disse, eu que vou, aquele homem que matava o povo, vou não. Aí Deus disse, vai lá, porque ele é um vaso escolhido, né? Eu e você somos vasos escolhidos de Deus, né? E que Deus nos abençoe, né? Que Deus possa nos capacitar a cada dia, que nós venhamos ouvir e obedecer à voz do Senhor, assim como fez Jeremias, né? E houve uma obediência, né, da parte dele. Por mais que ele tentasse sair, né, que ele tentou por várias vezes, né, dizer que não sabia falar, que era criança, mas Deus insistiu e disse a ele, eu sou contigo. Lá no Salmo 43, 10, vai falar da questão do coração, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Né? Então, aquietai-vos o vosso coração. Né? Eu sei que muitas vezes as lutas vêm, né? A gente fica angustiado, como diz o nordestino que somos, né? Ficamos arreliados, mas nós temos um Deus que cuida nos mínimos detalhes. E lá no livro de Isaías 41, 10, também vai dizer, não temas, porque eu sou o seu Deus. Né? E Deus disse em várias outras vezes aqui, dizendo para Jeremias, eu sou contigo. Né? Então, Deus está conosco. Deus é conosco. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele que nos leva, é Ele que manda, é Ele que coloca palavras na minha e na sua boca. Né? Que as palavras não são minhas, mas as palavras são do Senhor, para que o nome dele seja louvado e seja glorificado para todo o sempre. Né? E aqui eu deixei algo assim bem, eu sublinhei, né, o significado da palavra Anatote, irmãos. Eu fui pesquisar, né, e Anatote vai dizer que é cidade de oração respondida, né? Então, Jeremias teve suas orações respondidas, né? E aí não é diferente de mim e de você, né? A gente está orando pela vida da nossa irmã Neide, crendo no milagre na vida dela, crendo que Deus vai ouvir e responder as nossas orações, né? As orações de Jeremias, elas não foram respondidas de imediato, né? A palavra de Deus vai dizer que houve 3 momentos que Deus não respondeu naquele exato momento, mas houve resposta das orações, tanto é que a palavra de Deus, quando diz que Jeremias é um profeta chorando ou buscando, né? E aí ele teve de misericórdia, ele chorava de preocupação para com o que estava acontecendo com aquele povo, né? Então, por isso que ele é chamado de profeta chorão, porque ele chorava, porque ele se preocupava com o que aquele povo estava vivendo, e eu trazendo assim para os nossos dias, quantas vezes a gente não chora por pessoas que estão sendo ceifadas aí sem ter o perdão de Deus, sem ter se colocado diante do Senhor. Então, nós não somos diferentes do Jeremias, que venhamos chorar pelas pessoas que estão morrendo sem Cristo, né? Que nós venhamos nos preocupar também para com isso, né? E o nome Jeremias, né? Também eu pesquisando, né? O significado do nome Jeremias vai dizer que é Javé, né? Que quer dizer exaltar, ou Javé soltar, né? Então assim exaltar, né? O nome dele foi exaltado, né? Porque Deus fez com que isso acontecesse, né? E muitas vezes a gente passa por dificuldades, né? As pessoas não entendem as nossas madrugadas de choro, né? Às vezes a gente vê nosso irmão pregando ou louvando, acha que a vida é maravilhas, mas só quem sabe os choros na madrugada é quem passa por alguma dificuldade, né? Então que Jesus nos abençoe, né? Que Deus possa assim como essa palavra falou ao meu coração, né? Primeiramente a palavra falou comigo, né, irmão?
eu venha, por mais que eu venha relutar, né? Como às vezes eu venho, que hoje eu até disse, Deus, é eu que eu achando que era a irmã Rosilene, é eu que vou falar da tua palavra, mas tudo foi o cuidado de Deus, né? Então, eu só vejo a mão do Senhor na minha vida. E às vezes até quero relutar, né, com algumas coisas, mas Deus está dizendo, vai que eu sou contigo, né? Vai que eu te ensino. Se coloca mais na minha dependência, porque eu farei, né? E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. E eu louvo a Deus e muito obrigada pela oportunidade. E que Deus nos abençoe, né? Que possamos ser um Jeremias, né? Que possamos falar mais e mais do amor de Deus, sem medo e tendo a certeza, a convicta certeza, né, de que Deus é conosco. E obrigada pela oportunidade.